E aí, galera, você sabe o que que é crença limitante? Você sabe, Marco Amaro? Crença limitante. Crença limitante é algo que precisa ser trabalhado e para ser trabalhado e elaborado a gente precisa descobrir. E para descobrir existem algumas técnicas, algumas formas da gente ter consciência daquilo que nós estamos trabalhando no nosso pensamento que vem limitando o nosso crescimento no dia a dia. Exatamente. Já como fala, está limitando alguma coisa, é algum padrão, algum comportamento, né? Alguma situação que você viveu que você está repetindo aí o tempo todo. E hoje eu e o Marco aqui no canal Tal Quântico, nós vamos iniciar esse diálogo, não é? É isso aí. Eu sou o Marco, nosso amigo E Rafael, eu, Rafael. terapeuta Teta Healing. Depois vocês É só procuram instrumento. o canal dele, a página dele no Instagram. Esse meu amigo é o máximo, galera. É, Só que o Rafa é um excelente profissional. Pode, gratidão, Marco. Gratidão, né? É imagina, muito carinho que a gente tem, é uma amizade muito boa. Então, a gente iniciou esse canal junto aqui para poder conversar sobre isso, para poder desenvolver esse papo, para poder um tocar na sombra do outro e não ficar bravo um com o outro e ficar bravo, conversar verdade. É, deixa e fluir, né, Rafa? continuar seguindo o baile, porque faz parte da vida isso aí, Sim. E né, Marco? uma curiosidade também, né? A gente falando no canal, o Rafa é uma das poucas pessoas que eu converso assim abertamente, né? A gente elabora inúmeras ideias, né? Sem sem ficar se limitando, sem ficar reprimindo. E, cara, emerge sombra dele, emerge sombra minha, dá aquele desconforto, e você percebe, você fala, já sei uma coisa que eu preciso trabalhar. E, cara, a gente continua nessa irmandade, nessa fraternidade, essa energia de fraternidade juntos aí. Estamos até gravando esses vídeos com conteúdos ótimos para passar para o público, com informações. E hoje a informação é sobre crenças limitantes. Aí vem É, parece aquela perguntinha, né, Rafa? Da onde vem? Da onde surge? Como foram implantadas? é muito bom esse papo, porque crença, assim, tipo, é, é uma das questões que acho que mexe muito com a sombra esse. Meu, é É, impressionante. Quando você fala assim, você precisa mudar suas crenças, a pessoa já treme inteirinha, porque imagina que eu não sei assim falar para você honestamente de onde vem a base. Até sei, mas eu acho que seria um outro vídeo a gente entrar dentro dessa parte. Minha opinião, mas se o Marco quiser abrir esse jogo para gente, né? Mas assim que a gente acredita em alguma coisa, crê em alguma coisa, já é ali, né, uma crença, uma coisa que você exatamente. vive, que você tem fé, que você tem, né, força assim, não, eu acredito nisso, pô, eu tenho fé nisso aqui, para mim a minha crença é essa. Mas quando aí você está vivendo uma vida inteira com uma crença que não te dá resposta nenhuma, eu vou já entrar com a frase de Jesus que diz: a figueira que não dá frutos deve ser cortada. Deve ser cortada, exatamente. Essa questão de crença aí eu acho muito interessante, porque assim, ó, igual, não sei se vocês já participou de alguma religião ou frequenta alguma religião, comenta aí embaixo para a gente saber interagir também. Mas eu participei de algumas religiões, de algumas instituições religiosas e eu tinha determinada crença, né? Até que o próprio universo me colocou em algumas situações que me fizeram questionar sobre as crenças que eu estava vivenciando, que eu deixei ser implantadas em mim mesmo. E uma delas foi uma experiência que eu tive de projeção astral. Foi, assim, que eu me recorde, foi a minha primeira experiência de projeção astral, né? Que o pessoal fala, chama de projeção astral ou visão remota. Foi quando eu acordei no meu quarto e eu me vi deitado na minha cama. Imagina, um cara que frequentava uma religião que não prega sobre isso, né? Não divulga a questão da espiritualidade, do pós-morte, né? Pelo contrário, eles têm algumas crenças ali que condenam uma parte da humanidade e salva a outra, né? Mas é a crença que foi implantada naquela época. E quando eu me deparei com aquela cena, aí eu parei e falei assim, opa, preciso rever as minhas crenças, né?
continuei a busca, continuei fazendo os estudos ali, mas só que aquilo me deixou com, igual a gente fala, com uma pulga atrás da orelha. Por quê? Imagina, você foi ensinado que você deve fazer A, B, C, D, né? E se você fizer isso, você vai ir para um lugar quando você morrer e ali você vai descansar pro resto da sua vida. Só que não ensinaram que a gente tem vários corpos, é, 3 corpos sutis, né? 4 corpos sutis ali, tem nosso corpo físico, que a gente experimenta as coisas. Esse tipo de crença não foi ensinado. E aí você vai ter que ir buscando, né? Vai ter que ir cavocando informação, garimpando, né? E isso daí deu aquele choque de realidade em mim, foi quando eu comecei a falar, não, tem algo mais. Vamos, igual o Rafa usa, vamos descortinar isso daí. Vamos arrancar essa cortina aí porque eu quero enxergar. Exatamente. Marco, uma coisa mais engraçada ainda, que aí é o que deu esse choque, acho que em ti foi assim, né? Você teve a experiência em um outro nível de corpo, né? Num outro corpo que não Sim, foi só o físico. Aí você falou, mas peraí, quer dizer, tem outros corpos para fazer outras experiências, não tem só o físico, né? Quer dizer, eu tô experimentando em outros níveis a minha própria existência. Eu estou existindo, estou sentindo no físico, às vezes no emocional, às vezes no mental, às vezes no etérico, né? No astral. E aí, se a sua crença é só no físico, só no materialismo, só no corpo que existe aqui agora, a sua mente já não existe. A mente é um dos corpos. é, A emoção, então, também não tem, porque também não é, fisicamente, né, o coração, como se fala, ele não é aquela, ele é o coração físico é só um órgão que bombeia, traz a vida ali, mas o que é que dá a vida ao coração, né? E a mente. Aí fica, se você não tem crença nisso, você não tem emoção, você não tem mente, você não tem consciência. Então aí quer dizer, a crença fica limitada a olhar isso aqui e nem saber o que se pode ser experienciado fora disso, como se fosse uma projeção astral, né? sim. Não vai ter como. Então imagina pessoas vivendo aí um grande tempo que não consegue fazer isso, ou quando tem, fala, ah, não, opa, isso aqui está fora do campo da minha igreja, eu vou deixar isso aqui de lado. E isso daí, e você questionar Muito, isso dentro do pessoal que está ao seu entorno, você começa a questionar, você já começa a adquirir alguns rótulos, né, por causa disso. Ó, esse cara aí não é confiável, ele é louco, ele pensa fora da casinha, né? Então, mas é o que acontece e no processo do despertar, faz parte, cara. Você vai começar a questionar as coisas e você vai ter experiências que vão te levar para outro nível de consciência e você vai começar a perceber, igual o Rafa falou, que você não tem apenas esse corpo físico que nós pensamos e sentimos ser físico, né, tridimensional. Você tem outros corpos que te fazem ter mais acréscimo, né? Ganha, que as suas experiências adquirem mais complexidades. E isso é fantástico, né, Rafa? com certeza. E aí, onde a gente vai começar com a história da crença é no seu nascimento, né? No seu do pessoal nosso, todo mundo que nasceu assim, que essa crença do nascer, né? Assim que você nasceu, assim que você está lá na barriga da sua mãe, e aí começa a ter os 9 meses de gestação, você nasce, cresce, ouvindo um monte de conversas, ouvindo, né, um monte de coisas que você não sabe se é verdade ou não é, mas você está ouvindo, né? Você está deixando sua mente aberta, está recebendo, porque uma criança, honestamente, ainda não consegue proteger a sua mente, né? Totalmente de tudo que está sendo trazido. Então, ela está escutando, está lá, deve ser verdade. Minha mãe falou, deve ser verdade. Olha lá, o fulano lá que minha mãe acredita falou que é verdade, né? Está lá em cima no altar, né? Falou que é verdade. Vamos embora. E aí eu fiquei pensando sobre isso, Marco, é assim, né? A crença de ser concebido na vida. Pô, mano, essa aí já é uma historinha que a gente ouviu, né? Que a gente nasce, já existe a crença que eu quero trazer aqui para vocês, que é assim, como foi a gestação? Tudo que sentiu, né, tudo que viveu, a mãe, os pais, você já recebeu como um padrão, né, de crença. Tá, legal. Isso aí ainda dá para
dá para passar, dependendo da profundidade, da situação, de como foi, porque normalmente quando a mulher está grávida, né, Marco? Sempre tem, a família tenta trazer uma relação de harmonia, né? Sim, Não que todos aconteçam, mas eles tentam, assim, né? Sempre estar cuidando da grávida, sempre atrás dos desejos dela, né? Dar tudo o que precisa, correr atrás, preocupação, tarará. Mas existe algumas que podem ocorrer estresse, tarará. Só que depois que você nasce, né? Aí começa essa ruptura que o Buda chama, né, da separação, assim, nasceu, separou, né, e aí já começa com a crença do tapa, né? sim. O que você me diz sobre isso aí? É bem isso daí que você falou. E vou acrescentar algo aqui que nós estávamos refletindo também. Uhum, Durante o processo de gravidez, todas as emoções que o Rafa falou de criar um ambiente harmonioso, todas as emoções que a mãe sente ali, seja de amor ou seja de ódio, né? Isso daí é transferido para a criança. Então, isso daí a ciência já estudou e comprovou isso daí. Por isso que é necessário ter um planejamento também, né? Para poder trazer uma harmonia, não só durante a gravidez, né? Mas durante a vida toda, né? Antes da gravidez, depois. Por isso que precisa ser quebrado, né, alguns padrões, né, igual nós estávamos conversando, precisa conhecer, ter conhecimento de quais são as crenças, né? Às vezes você não precisa nem saber de onde que é a raiz, mas você sabendo qual é a crença que está te limitando ali no momento, você começa a elaborar. Às vezes você consegue até atingir o ponto, né? A raiz do problema, né? E muitas vezes você consegue mudar esse padrão sem a necessidade de recuar lá atrás. O próprio subconsciente elabora essa questão aí, vai lá e trabalha. com certeza, Marco. E aí, esse trabalho aí é uma decisão muito profunda, né? Eu entendo hoje como uma decisão muito profunda que, tá, eu tenho o meu padrão aqui, né? Estou falando da minha vida, né? A gente está sempre conversando sobre isso. Então, eu tenho um padrão. Eu estou enxergando esse padrão, tá assim, né? Às vezes a gente só consegue enxergar ele e ainda não consegue tomar uma atitude sobre ele, porque ele pode estar baseado em vários fatores. Um que pode ser o nascimento, dentro desse nascimento, houve aí esses acontecimentos, que é um padrão, e aí você vai repetir eles porque tá, de alguma forma você ainda não olhou para isso. E aí, imagina você ter que olhar, ter que ter consciência, né, de que lá na época da gravidez da sua mãe, na gestação, teve aquele padrão, né, aquela situação ocorreu, né, e esse é um dos que a gente muito dificilmente consegue lá, assim, eu falo, trivialmente, se você não for aprofundar mesmo o trabalho, né, de olhar para si, você vai ficar muito passar por cima. E depois tem o da infância, que aí é como a sua vida, o que é que na sua vida a sua família viveu, né? Se passou aperto, se passou fome, se faltou dinheiro, se teve briga, se não teve, sabe? Quem separou de quem parou de falar com quem, sabe? Nossa, pode ter certeza que assim, ó. E aí eu estava fazendo uma reflexão com o Marco, que foi assim: se cada 9 meses, que foi minha gestação, e cada 9 meses eu repetir o mesmo padrão que aconteceu na gestação, né? Então, vamos dar um exemplo. No terceiro mês de gestação da minha mãe, ela discutiu com a minha avó. Então, não, vamos dar um padrão de 9 meses. Vai rodando 9 meses, né? Aí, com 15 anos, no terceiro mês dos meus 15 anos, eu e minha mãe quebra o pau. Percebeu? O padrão, antes ele pode não ter aparecido tão fortemente, mas foi rodando, aquele padrão eu não mexi nele, tá lá rodando, 3 meses, liga com a sua mãe, né? Se foi concebido, né? Se ganhou a vida, fez aniversário, né? Qualquer coisa. 3 meses brigar com a mãe. Mas você não sabe por que que você está brigando, mas tá lá o padrão sendo repetido. Então, olhar para isso é um processo muito mais complicado, né, Marco? Sim, sim, é um processo complicado. Nesse processo aí, eu não sei se você tiver conhecimento de outras ferramentas, mas uma ferramenta que eu conheço que dá para a pessoa ter acesso a isso, né, vou falar uma ferramenta que é bem utilizada, é a hipnose, né? Hipnoterapia, aí você faz uma regressão. Tem algumas vertentes aí que não são a favor de fazer regressão, mas
é uma questão que eu acredito que dá certo sim, entendeu? Tem outras ferramentas que nós poderemos contar para vocês no futuro, né, em outros vídeos, se vocês quiserem ouvir, deixa o comentário aí que vocês querem ouvir quais são outras ferramentas. Isso é um trabalho também bem elaborado, mas dá para você saber o que aconteceu na gestação, né? Porque acredito que como consciência do externo agora, né, você, a pessoa, para começar a identificar os padrões, ela vai precisar conhecer os caminhos internos, né? Conhecer aquilo que tem dentro de si. Aí ela vai começar a se deparar com os padrões até chegar nesse ponto que o Rafa falou, na gestação. E você pode lembrar disso também, sem precisar da ferramenta da hipnose, né? Tem outras ferramentas que podem ser utilizadas. Mas acontece sim. Isso é bem legal. O Marco, eu ia falar uma coisa assim, é engraçado, né? Que tem aquele nosso professor querido, assim, sempre dá um conselho para nós. Ele fala uma frase muito boa que é assim: olha para sua vida. Sim, A sua vida é o padrão. Porque você não precisa nem voltar para o passado, nem assim, né? Num sentido, qual é a sua vida? O que é que você está vivendo? É isso que é o padrão. É você olhar e falar assim: ah, mas eu não tenho condições. Isso é crença. é crente. Né? Alguém falou na sua filha, alguém falou para você durante a conversa da sua família, você prestou atenção e falou: a gente não tem condição. Aí você acreditou: ah, a gente não tem condição. Aí a sua mãe não tem saúde. Ah, minha mãe não tem. Então, assim, é isso que é crença. Assim, é só você olhar para sua vida ali. Esse é um passo que você tem que amadurecer assim, e falar: é, eu crio isso aqui que não precisa culpar ninguém, né? De certa parte assim, é o que você aprendeu, é o que você recebeu. Aí você olha e fala assim, eu recebi miséria, eu recebi escassez, eu recebi dúvida, intriga, inimigo, tudo eu recebi, tá? Oh, meu Deus, recebi. Olha para a vida assim e fala, é isso. Aceita, precisa aceitar, né? E E depois solta, elabora isso, né? elabora e solta. Conversa, solta, fala, tá bom. Ah, tá, ó, vai, sabe? Porque esse processo da crença, ela é realmente isso. Só que a gente olhar cada vez mais profundo dói cada vez mais, porque a gente tem uma resistência, né, de certa parte, porque essas crenças também foram colocadas com dores. Algumas foram colocadas porque você aceitou, né? A pessoa aceitou assim: ah, minha família falou que eu sou pobre, então, amém. Às vezes você nem precisou apanhar para dizer que alguém te dizer que era pobre, né, Marco? Às vezes muito assim, acho que já nasce assim: ah, minha mãe falou que eu sou pobre mesmo, e assim, nem precisou apanhar. Agora, muita gente que tem muito esse exemplo, né, que a criança começa a crescer, ela não se vê pobre, a família se vê, ela não aceita a pobreza, a família insiste que ela tenha que aceitar essa pobreza, aí começa, né, a lavagem cerebral, que é apanha, bate na criança, aí e fala para ela se é pobre, se é pobre, se é pobre, e ela tem que, o quê, né, fica lá aquele imprint, que aí esses, sim, são os mais difíceis de acessar, né? Essas são as crenças mais pesadas de acessar, né? Você acha aí sobre isso, Marco? Doenças que trouxeram um trauma, né, cara? E normalmente, quando Sim. acontece um trauma que causa. Trauma causa dor, né, na verdade. Mas normalmente, quando ocorre isso, a pessoa tende a reprimir com camadas e camadas de concreto, porque dói, né? A pessoa não gosta de sentir dor, né? Tem pessoas que sentem dor, né? Sentem a dor do sofrimento, passam a vida sofrendo, né? Isso daí a gente pode falar em outro vídeo, também é uma crença. E, cara, para eles estão normal. Aquele limiar de dor ali que está tendo, para ela ela suporta. Mas tem algumas dores que aí você toca em algumas feridas que a pessoa reprimiu, que, cara, a pessoa dá pulo dessa altura aqui, né? Uhum. E aí ela Eu fica, imagino. ela fica É, do jeito. a gente ainda tem um tempo ainda aí, galera, mas vamos continuar um pouquinho esse assunto. Vamos, E aí, vamos pra gente. pode continuar, Marco. Você até estava Não, elaborando aí. o que eu disse foi isso daí, em relação à crença, né? A pessoa tem um limiar de dor. Então, ela vive num padrão de sofrimento ali, que aquilo ali para ela tá normal, que nós chamamos também de zona de conforto.
Às vezes a pessoa não tem como dar uma vida excelente, né? Alimentação boa para os filhos, uma moradia, e ela se acomoda naquela zona de conforto, mas ela nem busca identificar quais são as crenças que foram implantadas e que ela aceitou para si, que estão rodando no subconsciente dela, que fazem ela ter aquela vida ali, entendeu? Aquelas crenças ali provavelmente foram implantadas pelos cuidadores dela, pais, mães, avós, tios, tia, a gente não sabe, por isso que eu uso o termo cuidador. Uhum. E ela aceitou. E ela está passando isso para os filhos, que vão passar para os filhos, até alguém vir e quebrar o padrão, né? Que é o que a gente estava conversando antes de iniciar a gravação. Quebrar o padrão, aí esses processos aí, cada pessoa vai precisar. A gente, igual assim, existem muitas ferramentas, a gente vai trabalhando com tudo isso, né? Eu tenho trabalhado com terapia, tenho tentado fazer isso. Não é difícil, mas também não é fácil, porque é o que eu estava falando aqui da dor. Você imagina se numa dessas questões você foi espancada, a pessoa foi espancada, e aquela dor lá é uma coisa pesada, ela tem que acessar aquela dor de novo, Uhum. limpar a ferida, tirar a casquinha, limpar a ferida e fazer um curativo novo, né? Só que agora que realmente vai funcionar, não vai ficar mais com a cicatriz, vai curar de vez. Então, para ela foge um pouco disso, porque a gente tá é outra crença, né, que você falou que a gente vai falar depois sobre o sofrimento, sobre dor, mas eu lembrei muito da monja Coen que fala assim, eu tô com raiva, ai, que delícia, eu tô com raiva. Mas ela olha para a raiva, ó, a maneira dela de olhar para a raiva já é transmutando a raiva. Ai, eu tô com raiva, que delícia. Mas quer dizer, essa raiva é suave, né? Ela vai, ela solta suave. Quer dizer, ela já conseguiu elaborar essas situações. Mas quando a pessoa ainda tem ainda ferida, ela dá essa situação vem como uma avalanche, né? Quer dizer, tudo aquilo que foi reprimido vem como um monstro, né? Vem destrutivo. Então precisa ser muito bem cuidado. A pessoa precisa também se preparar para fazer uma terapia dessa, né? Se preparar. Eu tive uma paciente, Marco, que foi trabalhar uma questão de abuso e ela teve um dia que ela, depois da terapia, ela teve a catarse, né? Ela ficou no canto da parede chorando diz que assim, acho que umas 2 horas, não mais, porque também não se preparou para a catarse, entende? Uhum. Conversei, falei, né? Estou aqui junto, precisar, conversa, desabafa, estamos aqui. Então, assim, tem isso também, né? A catarse, essa limpeza dessa ferida, ela vai ser choro, ela vai ser várias coisas. Então, tem que também ter o cuidado de cuidar de si na hora de fazer uma terapia ou na hora de entrar dentro do processo de conhecer as crenças, é saber que a sua dor vai vir ali, né? Vai vir esse trabalho aí de você olhar para isso, né? Sim. É. Uma coisa que você citou o exemplo da paciente, e lembrei de alguns mecanismos que as pessoas utilizam também, né? Para evitar sentir a dor desse confronto, né? De olhar o que nós chamamos de a própria sombra. Olhar a própria sombra. O que muitas pessoas fazem? Elas usam alguns mecanismos de fuga, né? Para evitar a olhar para si mesmo e para ver quais são as crenças que estão impedindo o seu crescimento, né? Que estão impedindo com que ela tenha aquela alegria sobre-humana, né? Que hoje o parâmetro, né, que nós utilizamos para saber se a vida da pessoa, se a pessoa tá legal, é a quantidade de alegria que ela tem dentro de si, entendeu? Então, se você pode talvez utilizar outro parâmetro, né? Nós utilizamos o parâmetro de alegria sobre-humana, né? Acorda, dá bom dia para o cachorro, para o gato, para o papagaio, passarinho, olha para o sol, gratidão, faz aquela reverência para o universo. Só para a gente ter uma pequena compreensão. Mas em relação aos mecanismos, as pessoas sempre estão buscando algum tipo de recurso, né? Dentro da sua própria mente, né? O ego constrói aquilo e começa a trazer, se você, vamos supor, não há nada de errado com quem adquire um aparelho ou qualquer objeto que seja, mas a pessoa fala, eu lançou um celular da marca X que
tem um modelo tal, custa tanto. A pessoa está com o modelo que ela comprou o ano passado. Aí ela fala, não, eu preciso daquele modelo novo, entendeu? Para ser feliz. Para ser feliz. Ela está buscando o quê? A alegria sobre-humana, né? Mas esse caminho não vai levar ela para a alegria sobre-humana. Por isso que a gente está citando isso também. Então, nós enxergamos isso como um mecanismo de fuga, entendeu? Porque a pessoa, ela tira o foco de dentro de si, da onde ela ia encontrar a verdadeira felicidade, a verdadeira alegria, e põe o foco no externo, né, em coisas externas, mas também é uma crença. É uma forma que ela Uhum. se adaptou, né? Ela conseguiu encontrar isso dentro dela que traz um conforto para ela. Uma hora ou outra, ela vai ter que olhar para dentro de si. Vai chegar um tempo, quando a gente fala tempo, não quer dizer agora, hoje, né? Nós estamos falando em termos de eternidade, tá? Porque é, tudo é eterno, né? Energia, lembra, energia não desaparece. Por isso que é o quântico aqui. Energia não desaparece, só se transforma. E essa pessoa que está fazendo esse processo de fuga também da realidade, devido às crenças que ela adquiriu, ela também é energia, ela também é composta de átomos, né? E átomo tem um campo eletromagnético. Então, uma hora, mais cedo ou mais tarde, aquele nozinho que está lá no fundinho, coberto com uma camada de concreto e aço, vai receber um fóton de luz ali e vai abrir. E aquela informação daquela crença que foi implantada lá na gravidez, na gestação daquele bebezinho, vai vir à tona, né, Rafa? E ela vai precisar abraçar isso aí, resolver essa situação, encarar essa crença, não é? Sim, O único jeito de mudar, pelo menos hoje que eu vejo, é assim, encarando a situação da crença. Encarando a situação da crença. sim. Cara, tipo, É, o, ah, tá, estão falando que eu sou pobre. Não, eu não aceito, tá? Ó, muito obrigado, essa crença não serve para mim, eu não preciso ter, eu não sinto. Tchau, solta. Solta a pobreza. Mas se eu for pobre ou não, não tem importância. Solta, né? Solta a pobreza. Eu sei que não se apega ao, nossa, não posso ser pobre. E a pessoa ali, né, amarrada com a pobreza. É um meio, né, Marco? sim, é uma forma que ela identificou ali para poder se defender, né? Vamos dizer assim. Mas, ó, se você gostou desse conteúdo sobre as crenças, nós gostaríamos que você deixasse um comentário aí sobre o que você achou e o que você quer que a gente fale sobre crenças. O que mais? Compartilha, curte, segue. Vamos lá, galera. Tá o Cântico aqui está precisando da sua ajuda para crescer, para a gente desenvolver esse conteúdo, né, Marco? E, e se inscreve no canal. Vocês se inscrevendo lá, ativando o sininho, por enquanto nós estamos postando vídeo uma vez por semana, né? Para nós termos um feedback com vocês. Mas futuramente nós vamos aumentar isso. E o Com Rafa tem certeza. postado alguns vídeos individuais também, e logo eu também estarei postando. Tá bom? É só gratidão. Esse trabalho aí é para nós. Tenho certeza que vai dar tudo certo. É no coração. Gratidão, Marco. Gratidão. Gratidão, meu querido. Um abraço, até mais. Até mais.